Paz do Senhor para todos. Meu nome é Robert Souza, nós somos do Teologia e Você e hoje nós iremos fazer um review sobre esse maravilhoso texto que é o Comentário Exegético de Hebreus, tá? Um material da editora Vida Nova, maravilhoso. E nada mais, nada menos o escritor F.F. Bruce. Então é um material que eu super recomendo e eu vou dizer o porquê eu recomendo. Lembrando, curte e compra pelo meu link aí que tá na promoção aí, hein? Material excelente. Dá uma olhada. Então, gente, estamos aqui com o comentário exegético da editora Vida Nova. É o melhor que temos aí na atualidade. Um material de nada mais, nada menos que o F.F. Bruce, um grande e renomado exegeta, né? E ele vai demonstrar com maestria o seu domínio sobre o assunto de Hebreus. Então é um material que tem 560 páginas, tá? Olha o material, a resistência, uma capa dura. É um material de excelente qualidade, foi lançado em 23, né? Em 2023. E tem muita coisa interessante sobre esse material. Inclusive, são coisas que a gente tem que sempre dar uma analisada. Primeiro, essa questão da editora, a confiabilidade, quem indica esse tipo de material. Então, a gente vai perceber que você tem aqui um corpo de exegetas aqui muito sérios e que tratam de pontos que vários comentários bíblicos jogam para cima, né? Eles não falam. Então a gente tem um prefácio sobre as edições. Você tem aqui uma parte muito importante que pouca gente gosta de falar, né? A canonicidade, por exemplo, essas comparações aqui, esses paralelos, isso é muito importante. E a honestidade, por ser um texto bem acadêmico. Ah, não é porque é ortodoxo que você tem que dizer que não é no grito que se ganha nada. Você tem que ganhar as coisas com a ciência do texto. E aqui ele traz uma forma muito bem colocada, detalhe por detalhe, tá vendo? E é um material assim excelente. E quando a gente vai dar uma analisada no contexto geral, o que me chama muita atenção é que a gente tem depois dos prefácios, né, ele já deixa as reduções gráficas aqui para você ver a imensidão de referências teóricas que eles utilizam. Não é o tipo de comentário bíblico que o cara fala o que ele acha, né, ou o que ele acredita, só porque ele tem um nome. Não, tem muita referência. E ele já começa com uma boa linha de argumentação, né, nos primeiros capítulos. A questão da forma como Deus falou de várias maneiras, né, com seus antepassados. E quem é o Filho de Deus, que é o seu agente, né, não somente na criação, mas também na revelação. Então ele vai colocar o contexto da raça humana, a questão dos anjos. Quando você vem aqui para Hebreus 3:1 até o 4:14, ele está direcionado à questão da verdadeira terra prometida e o descanso do povo, né? E cuidado com a rebelião. Logo após ele, do capítulo 4 ao 6, você continua com Jesus, mas agora o grande sumo sacerdote, que é capaz de se compadecer do seu povo e ajudá-lo, né? Então, a partir disso, você vai compreender um pouco mais sobre a graça libertadora de Cristo e todo o seu processo no Getsemane. E o que o Senhor jurou, né? E ele não muda de ideia. Por isso, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para quebrar todo o contexto ortodoxo judaico, que diz que Jesus não era de linhagem, né? E o capítulo 7 permanece com a mesma verdade. Já aqui trazendo uma definição, um desenho, uma defesa muito superior sobre Melquisedeque e o Deus El, que era o Deus conhecido de todos, né? Então Melquisedeque, na pessoa do seu bisavô Abraão, olha só os contextos, como ele coloca, né? Levi, o sacerdote de Melquisedeque, é melhor do que o de Arão, e todo um contexto de um grande mistério sobre, de fato, o sacerdócio de Jesus. E aí depois ele vai trazer um contexto de um sacerdócio inferior, que é o araônico, né? Ou arônico, que é de Arão. E Jesus vai mediar essa nova aliança, né? E tornar outra obsoleta. A partir disso, você no capítulo 10 continua com esse processo de abandonar o contexto de toda a questão sacrificial do Antigo Testamento e se manter com uma fé inabalável. No capítulo 13, a gente continua com a mesma permanência, né? Na fé, na esperança, na paciência, no amor de Cristo. Aí
entramos na questão bem acadêmica, que é uma boa introdução aos destinatários. Temos muitos problemas com a questão do que, para quem foi destinado, que hebreus, que tipo de judeu. O povo foi para Jerusalém, esse povo era da onde? Era da Palestina? Era helenístico? Então, é sobre isso que tem que se pensar. Não é assim aos hebreus, simplesmente chegaram lá na sinagoga de Jerusalém e soltaram a carta. Não, o manuscrito negativo. Tem todo um contexto, uma direção, para onde foi isso. E isso daqui você carece de muitas informações científicas para você começar a compreender de onde esses destinatários, né? Então, tem a ver com a comunidade cristã, judaico-helenística da Palestina. Quando a gente analisa os manuscritos de Qumran, você percebe que vai existir sim algum tipo de linha para com isso. E quando você chega na destinação, onde eles viviam, não sabemos, as opiniões têm variado entre a Judéia, no leste, e a Espanha, e no oeste. Então você tem um contexto de um judaísmo, porque essa carta já é pós-diáspora, né, de judeus espalhados. E onde é que estava esse povo? E realmente, que povo que recebeu esse manuscrito? Né? Então isso é muito importante. Depois vem um problema da autoria, né? Que muito foi defendido por Paulo, mas esse negócio não foi para frente. Depois depois o Tertuliano acha que foi o pastor de Hermas, né? A questão identifica com Barnabé. Aí você tem uns famosos como Jerônimo e Agostinho que acha que é uma epístola paulina, mas por conta da fama, né? Depois você tem o que Calvino comenta. E, claro, né, as questões ligadas a Lucas, a outros, né, que são importantes também de se entender. Datação, a mesma coisa. É uma datação posterior e é um texto que, quando você chega na canonicidade dele, você vai perceber que ele tem um processo de cânon tipo de Tiago. Vai ter muita dificuldade por conta da autoria, por conta de datações, né? Mas é muito importante. E aí logo depois ele vem trazer um trabalho exegético fenomenal, depois que você compreende mais ou menos para que serve, né, o destino. Então é um material muito rico material, cheio de fontes, tanto no grego, né, diversas fontes aqui. Inclusive existe o contexto aqui que ele fala, por que não em hebraico, aramaico? Por que se escreve em grego, né, para uma carta de Hebreus? Então, você percebe muitas coisas. Olha, até textos aqui apócrifos, que contêm historicidade muito importante, estão conectados. Então, super recomendo o Comentário Exegético de Hebreus, tá? É um material que o Craig L. Blomberg, um grande doutor em Novo Testamento, também indica. Então, comprem no meu link que você vai ter desconto. Ok? Comentário Exegético de F.F. Bruce, Hebreus. Um grande abraço.